Hello, mulherada! E bem-vindas a mais um episódio aqui no meu canal, onde a gente fala sobre temas que elevam o nosso autoconhecimento, temas que aumentam a nossa inteligência emocional, onde a gente tem conversas profundas e onde a gente busca muito nos desenvolver pessoalmente enquanto mulheres. Então vamos lá para o tema de hoje. Eu estava assim refletindo muito sobre o que seria legal eu trazer aqui. E eu resolvi trazer um tema que eu trago muito no TikTok, e eu acho que foram esses temas assim que me fizeram viralizar no TikTok, então eu falei, não, eu preciso abordar esse tema aqui. E o tema é relacionamentos, mas o de hoje, especificamente, é por que mulheres que a gente julga como maduras acabam tendo relacionamentos ruins? Eu tenho certeza que você tem uma amiga assim, pode ser que você seja assim, mas você com certeza conhece uma pessoa que você fala, meu Deus, mas essa pessoa, por que ela tá nesse relacionamento? Por que ela tá aceitando migalha? Por que ela tá com esse tralha? Então a gente vai explorar o porquê que tudo isso acontece. Porque várias vezes a gente acaba julgando com a nossa superficialidade e achando que ai, mas ela ama muito. Mas normalmente não é amor. É importante a gente reconhecer que esse tipo de relacionamento eles normalmente acontecem porque tem alguma ferida dentro de nós. E existem 3 feridas mais comuns que eu vou falar aqui para vocês e eu gostaria que enquanto vocês estão ouvindo, você refletisse, e independente de você estar num relacionamento ruim ou não, tá? Você se perguntasse, será que eu tenho alguma dessas feridas? Porque toda ferida que a gente tem em nós, é importante a gente reconhecer. E o que a gente reconhece, uma vez que a gente conhece, a gente consegue lidar com isso, a gente consegue trabalhar isso e a gente consegue curar essas feridas. Muito melhor do que a gente ficar projetando essas feridas nos nossos relacionamentos. Então vamos lá. Essas 3 feridas mais comuns. A primeira de todas é a carência, que normalmente vem da infância. Então, relações familiares, às vezes você não teve aquele amor, né, que normalmente uma criança precisa e deveria ter, né? Então já tem uma carência que vem aí dessa fase. A segunda delas é o medo de abandono. Também pode ser que tenham características da infância ali. E a terceira de todas é a baixa autoestima. E essa da baixa autoestima me pega muito, porque é quando tem alguma parte em você que acha que você não merece ser prioridade, que você não merece um amor abundante, que você não merece um cara que te trate que te trate super bem, enfim, que seja esse homem provedor que a gente vê por aí, né? E isso é muito ruim. Então, se você sente que tem essa questão da baixa autoestima em você, muito importante você levar isso para tua psicóloga e vocês trabalharem isso. Eu trabalho com diversas pacientes e é muito legal trabalhar a autoestima porque, abrindo uma brecha aqui, mas falando sobre a autoestima é diferente da autoconfiança. A autoestima é algo do nosso ser, é a gente saber quem a gente é. A autoconfiança é muito mais da ação, é a gente acreditar que a gente consegue dar conta. Então são coisas completamente distintas, mas é muito importante a gente trabalhar na nossa autoestima, porque a nossa autoestima, ela reverbera em todos os aspectos da nossa vida. E uma alta autoestima muda a nossa vida. Então, mulher, se você tem alguns pontos da tua vida onde você ainda sente que você aceita menos, trabalhe a sua autoestima, tá? Mas e voltando para o nosso tema principal do relacionamento, né? E o que acontece com essas mulheres que têm essas feridas, principalmente nos seus relacionamentos? Elas começam a justificar muito o comportamento do seu parceiro. Elas se tornam, assim, excessivamente empáticas. Ah, mas ele não me mandou mensagem de boa noite porque ele realmente estava ocupado. Ah, e ele não fez aquilo porque ele tinha outra coisa. E, enfim, muita justificativa para um comportamento não muito bom do teu parceiro. E por que a gente fica encontrando essa justificativa? Porque a gente ir de cara com o fato dói. Então a gente prefere encontrar essas justificativas porque a gente vai meio que amansando o nosso ego e dizendo assim, não, o problema não é ele, o problema não é o meu parceiro. O problema é a circunstância. Só que isso é muito prejudicial, porque a gente acaba fugindo da verdade e a gente acaba criando uma falsa ilusão na nossa cabeça.
Então eu te pergunto, você sente que você vive um amor de verdade ou você sente que você está vivendo uma ilusão? E as duas coisas são completamente diferentes. E normalmente no início de um relacionamento, a gente nunca vive o amor um pelo outro, porque é muito mais o amor por você mesma. Porque no início de um relacionamento, a gente nunca conhece alguém 100%. Então é impossível a gente amar 100% aquela pessoa, porque a gente nem sabe quem o outro é. Então a gente ama muito mais a fantasia que a gente cria daquilo. E ao longo do tempo, vão se conhecendo mais e o amor vai amadurecendo, né? E daí você realmente diminui essas fantasias e você vai para o mundo real. Mas tem as mulheres que elas não saem da fantasia, justamente porque elas precisam ficar encontrando essas justificativas para os seus parceiros. Então agora, mulher, eu quero que você identifique os padrões de relacionamento na tua vida, tá? Vamos fazer um exercício juntas. Pega os últimos 3 relacionamentos que você teve. E vamos ver se existe algum padrão aí. Algum padrão de... Nesses últimos 3 relacionamentos, você se doava mais? Você era a que mais tinha que ceder? Você era a que tinha que, enfim, ficar buscando a maior harmonia dentro do relacionamento? Olhe para esses 3 últimos e comece a notar o que tem de parecido neles. Porque não é coincidência, é padrão. E todo padrão a gente precisa olhar, a gente precisa identificar e a gente precisa curar. Porque um padrão, ele não muda sozinho. Você precisa escolher diferente. Então, sim, é uma escolha. Mas toda escolha, ela é algo consciente. Então, você tem que tomar essa consciência primeiro. Mas e se você se identificou com alguns tópicos que eu fui trazendo aqui nesse vídeo, eu tenho algumas sugestões para você. A primeira de todas é: pare de justificar os pontos do teu relacionamento. Chame a realidade pelo que ela realmente é. Ai, mas a gente não tá passando por uma fase muito boa. Não, ele não está te tratando muito bem. Pare de ficar criando essa historinha romântica pro fato. E comece a se deparar para a verdade, porque quando você se depara com a verdade e você se organiza internamente, você consegue address it, que é resolver isso. Você consegue trazer para o teu parceiro, você consegue impor os teus limites e falar: amor, você não me tratou muito bem, eu não tô gostando disso, preciso que a gente tenha uma conversa sobre o que está acontecendo. E é tão libertador poder fazer isso, porque é aí sim que a gente começa a ter conversas mais profundas no nosso relacionamento e a gente começa a realmente se adaptar um para o outro. Outra sugestão para você é realmente entender que as pessoas não mudam quando a gente quer. Por isso que o princípio que eu mais defendo em relacionamento é o princípio da aceitação. Você precisa aceitar o outro por quem ele é com todos os seus defeitos. Quantas pacientes eu não tenho que ficam reclamando vários aspectos dos seus parceiros, mas eles eram assim desde o início. Então não ache que, pelo amor que a gente tem agora ele vai mudar. Ele não vai, ele só vai mudar se ele quiser, não você querendo. Mas é muito importante você pontuar, porque um relacionamento é uma construção. Um relacionamento não é, eu sou assim e pronto. O relacionamento é entre 2 pessoas, nenhum relacionamento é entre um. Então é importante ter essa conversa. Outra sugestão é: decida o que você não aceita mais no teu relacionamento e saiba impor limites. Muitas pessoas acham, e normalmente são essas as que não impõem limites, que impor limite é coisa de gente bruta, é coisa de gente brava. Mas, gente, criar limite é a coisa mais libertadora que a gente pode fazer na nossa vida, no nosso trabalho, em todas as esferas da nossa vida. Um limite comunica para o outro assim: olha, eu não aceito isso e a gente precisa lidar com isso de alguma outra forma, porque dessa forma eu não aceito, dessa forma não me faz bem. E isso faz com que o outro fale: uou, então ou eu posso escolher sair, ou eu tenho que me organizar para criar uma nova dinâmica que realmente funcione para os dois. Então é muito libertador criar limites, principalmente no início de um relacionamento. Porque é no início que fica muito mais fácil da gente criar, porque a gente não tem toda aquela intimidade com o outro ainda, que a gente tem num relacionamento um pouquinho mais longo, né? Então, se você tá no início do relacionamento,
imponha já os seus limites, porque vai ser um grande presente que você vai dar pro teu relacionamento no futuro. Porque um relacionamento com limites desde o início é paz. Juro pra vocês. Mas é claro, se você tá num relacionamento mais longo, nunca é tarde pra gente impor limites. Talvez seja um pouquinho mais difícil, mas não é nada impossível. E lembre que todo limite inegociável não é limite, tá? Limite é realmente coisas que são inegociáveis pra você. Então reconheça todos os seus limites. Não aceito meu namorado e dormir sem me mandar boa noite. Não aceite, converse com ele e fale, olha, agora tem que ser assim. Daí você vai ver que ele vai se organizar e vai começar a ser assim. Ao invés de você ficar aceitando, justificando. Enfim, um exemplo bobo, mas vocês entenderam, né? E a minha última sugestão para você, mulher, é... Essa vai ser um pouco difícil de ouvir, tá? Mas ela é muito importante. Que é você estar disposta a sair. Eu vejo muito esse movimento com as mulheres. Parece que a gente se doa 1000% pro nosso relacionamento. E assim, eu já sei que isso é o amor da minha vida. E a gente fica um pouco cega. Mas a gente precisa muito estar assim muito mais aterrada em nós, em quem nós somos, no que a gente quer para um relacionamento. E no início, ou num meio, enfim, você precisa estar disposta a sair se você ver que as coisas não estão indo conforme o que você aceita ou espera de um relacionamento. E eu sei que é difícil ouvir isso, mas é muito importante você cultivar esse estar pronta para sair. Porque o estar pronta para sair, se vocês forem pensar, ele te dá um poder muito grande, porque significa que pra gente sair, a vida precisa estar organizada, para você não despencar. Então, esteja pronta a sair no sentido de garanta que você tá sempre focando na tua vida, para que se em algum momento o relacionamento terminar, nada muda. Você só vai não estar mais num relacionamento, mas todo o resto da tua vida tá muito bem organizado. Porque, mulher, você merece sim um relacionamento real, com presença, com reciprocidade, com atenção. Então, se você não tá tendo isso é um ponto de atenção para você explorar e identificar por que isso está acontecendo. Claro, um relacionamento também não é só para o outro ficar nos bajulando, né? Mas se você é uma mulher madura e já entende um pouquinho desse conceito de reciprocidade, presta atenção em tudo que eu falei nesse vídeo, porque você é merecedora, sim, de um relacionamento muito bom. E, assim, 8 bilhões de pessoas no mundo, então não falta homem. E é isso, esse é o conteúdo que eu trouxe hoje. Espero que vocês tenham gostado. Encaminha para aquela amiga que precisa ouvir um pouquinho sobre tudo isso e se inscreva aqui no canal. Até a próxima!